Bom dia a todos, caríssimos, obrigado pela presença de todos. Então, não podemos nos prolongar demais porque os candidatos eles têm compromissos para frente. Importante, tem uma caminhada importante agora pela manhã com a mulher e a família. E então vou pedir de imediato para que o Júnior e o senhor Herter se façam presentes à mesa, o seu assessor, que se façam presentes à mesa, por favor, já vão passando, para que a gente possa pedir para fazer as considerações iniciais e podermos logo passar para as perguntas, que é o que realmente importa para nós. Mais uma vez, obrigado a todos pela presença. Passo a palavra de imediato, então, para o Júnior, para que ele faça as suas considerações iniciais e depois, então, ele repassará a palavra para nós para começarmos o questionamento. Bom, meu bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar o Luciano, presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais, pelo convite, dizer que é uma oportunidade importante da nossa candidatura, da candidatura que eu represento de um bloco de 6 partidos, da União por Ijuí, de poder dialogar com uma categoria tão importante e tão decisiva para a administração pública como é a categoria dos funcionários públicos. Quero cumprimentar também aqui o meu candidato a vice, o Herter, que nos acompanha hoje aqui, mas que tem feito conosco essa caminhada já de 2 meses e pouco, uma caminhada importante de debate de ideias, de discussão do programa, do sentido da nossa candidatura, ao Nelson Lima, que é nosso assessor jurídico, que também nos acompanha aqui no dia de hoje. Mas nessa abertura eu queria dizer para vocês, pessoal, de que a nossa candidatura, eu represento aqui uma união de 6 partidos, como eu já falei antes, que fez um processo de debate muito maduro a respeito dos desafios que Ijuí tem e do significado que é administrar uma cidade do tamanho de Ijuí, da importância que tem Ijuí no cenário regional e também no cenário estadual. E nós, nesse processo, fizemos ela de forma muito serena, muito madura, tendo a firme convicção de que Ijuí vive um momento político que nós consideramos necessário superar um ciclo de modelo administrativo que vem nos últimos anos administrando o município, eu diria assim, nos últimos 12 anos ininterruptos, mas se nós fizermos uma retrospectiva de 30 anos, são 26 anos com intervalo de 4. Portanto, nós, ao fazer isso, nós estamos fazendo com a responsabilidade de saber que também nesse ciclo nós não estamos encontrando uma cidade no caos, nós não estamos encontrando uma cidade à deriva ou uma cidade que não tenha coisas boas que foram feitas nesse processo. Aqui é importante a gente dizer isso. Mas nós temos convicção que nesse ciclo também muitas questões, muitos problemas que já poderiam ter sido superados por esse ciclo que está no poder, de administração que está no poder, certamente poderiam já ter sido enfrentados se tivesse sido empregada novas ideias, se tivesse sido empregada novas atitudes e uma mentalidade diferente para fazer o enfrentamento desses problemas. Talvez hoje não vá dar tempo da gente abordar eles, porque nós temos uma demanda específica, vocês aqui têm uma demanda específica que é em relação ao funcionalismo público, mas eu quero dizer que muitos desses problemas que nós apontamos no nosso plano de governo, nós estamos apontando de forma muito
responsável a forma como nós consideramos ser possível fazer o enfrentamento desses problemas. E aqui, então, já quero dizer que o posicionamento da nossa candidatura, ela não é uma candidatura que se coloca simplesmente com o desejo de trocar uma administração, um grupo de partidos por outro grupo de partidos, ou trocar os cargos de confiança que estão hoje por outros cargos de confiança de outros partidos. O nosso objetivo, feito de forma muito madura nesse processo de debate e de determinação da aliança, foi exatamente o de fazer um debate profundo, examinar a realidade municipal, analisando o papel que cabe ao poder público municipal no desenvolvimento do município e apresentar questões concretas que possam ser enfrentadas de forma concreta, a partir de exemplos, inclusive, de municípios, até alguns vizinhos, outros mais distantes, que já tiveram os mesmos problemas que nós tivemos e tiveram a capacidade de fazer o enfrentamento desses problemas. Então, quero deixar aqui muito claro que os nossos inimigos nessa campanha eleitoral não são o prefeito, não é o vice, não é os partidos que estão no governo, até porque muitos desses partidos nós mesmos fizemos parte em outras alianças a nível nacional, a nível estadual. Não é uma questão desta ordem que está colocada. O que está colocado é o desafio da gente apresentar para Ijuí uma proposta que possa fazer a administração pública avançar no seu papel de liderança, de indutora do desenvolvimento e resolver esses problemas que nós acreditamos que são necessários. É passado da hora da gente fazer isso. Por isso a necessidade de superar esse ciclo para iniciar um ciclo novo na administração pública. E aqui quero dizer com toda a sinceridade e sem nenhum tipo de demagogia, porque eu sei que eu estou falando para os funcionários públicos municipais. Nós temos claro que os funcionários públicos municipais são talvez a alavanca fundamental para aquilo que nós queremos fazer, que é um projeto, uma administração moderna, inovadora, com novas ideias e novas atitudes. Ou seja, eu não conheço nenhuma experiência pública de gestão que tenha atendido às demandas da comunidade, que tenha superado problemas antigos, sem ter o funcionalismo público ao seu lado, motivado e parceiro no enfrentamento dessas questões. Então quero deixar isso de forma muito clara, de que nós temos essa visão, consideramos fundamental que os funcionários tenham a motivação necessária para nos ajudar a fazer isso. E tenho a certeza que, de nossa parte, da nossa administração, nós vamos fazer todas as ações, todos os esforços para que, de fato, a gente possa ter esta relação de cumplicidade entre o objetivo que nós queremos para o município, para melhorar a qualidade de vida da nossa população, mas sabemos que nós, sem termos os funcionários motivados, sem termos os funcionários no lugar certo, com capacitação necessária para fazer isso, nós não alcançaremos esses objetivos. Então, eu quero deixar isso de forma muito sincera aqui na minha abertura, de que esse será o nosso desafio. Sei que vocês têm inúmeras demandas que vão ser colocadas para a gente agora na sequência e nós vamos abordar algumas delas. Muitas, certamente, eu ainda não tenho a solução definitiva para aquilo que vocês estão colocando. Mas certamente nós vamos trabalhar essas demandas, vamos trabalhar esses pleitos de forma muito respeitosa entre o poder público e o funcionalismo, porque nós entendemos que a questão fundamental seja a motivação, a qualificação, e nós todos temos que trabalhar no mesmo rumo, na mesma linha, para que a gente possa atingir aquele que é o objetivo final nosso, que é ter uma cidade mais desenvolvida, mas não simplesmente no campo econômico, mais desenvolvida com qualidade de vida para as pessoas. Porque quando a gente pensa em fazer a prestação de qualquer serviço que seja, como administração pública, nós precisamos fazer com que o cidadão,
o morador de Ijuí, seja ele do interior, do bairro, do centro, ele tem a satisfação de dizer: eu fui bem atendido, nós tivemos aqui um atendimento decente e as políticas públicas municipais funcionam para resolver os problemas da nossa vida. Então eu queria dizer isso. Sei também, de forma muito séria aqui, que em alguns momentos nós vamos ter situações em que nós não vamos poder atender a todas as demandas, porque a gente tem que ter muito claro que um administrador público precisa olhar o todo da cidade e ele tem que ter sempre na frente os limites de possibilidades que ele tem, mas nós vamos fazer esse debate de forma muito elevada e de forma muito respeitosa, sempre numa possibilidade de diálogo permanente entre o funcionalismo e com transparência naquilo que a gente está debatendo. Então eu queria deixar essa mensagem inicial a vocês, que a gente possa agora então entrar na pauta específica, né, Luciano, que é o motivo pelo qual vocês nos convocaram para vir aqui. Muito obrigado. De imediato, então, queremos agradecer também à antiga gestão, a que nos antecedeu, e deixou registrado um material muito importante mesmo, que é a gravação daquilo que foi pedido no ano de 2008 para a gestão 2009-2012. A partir dessas filmagens, desse vídeo, é que a gente construiu o nosso interrogatório. Então, vamos passar logo para a primeira pergunta. No dia 9 de setembro de 2008, a atual gestão, e aí, fique bem claro, pode ficar um pouco difícil para o candidato Piaia responder, mas estamos aí para esclarecer dúvidas. No dia 9 de setembro de 2008, a atual gestão prometeu a criação de um grupo formado por servidores, administração e técnicos para a avaliação do Estatuto do Servidor Público Municipal. Este trabalho foi realizado nos meses de setembro, outubro e novembro do ano de 2010, nas exaustivas reuniões do DEMEI por servidores públicos, mas até agora não vimos nenhum resultado. Prezado candidato, para nossa tristeza maior, houve mais uma promessa não cumprida pela atual gestão, a de contratar uma empresa terceirizada até junho de 2012 para fazer esse estudo, desprezando o trabalho exaustivo das pessoas que o realizaram. Mas também não aconteceu nada. No seu entendimento, o trabalho realizado por uma equipe que vive o problema e conhece a realidade de nossa prefeitura merece crédito? Prezado candidato, o senhor valoriza mais uma empresa de fora que cobrará para fazer esse trabalho e não conhece a realidade funcional dos setores? Caso opte pela contratação desta empresa, como acontecerá a participação efetiva dos servidores públicos municipais na elaboração do novo estatuto? Bom, quando eu falava no início que nós temos uma herança de muitos problemas nesse ciclo de 12 anos, talvez essa questão que você coloca inicialmente seja uma delas. A marca de uma certa dificuldade de diálogo com alguns setores da administração, entre eles os funcionários públicos. Eu quero dizer a vocês que já disse isso no início, que no nosso governo, até comentei, deve estar gravado também, né, porque na campanha passada, todos sabem, eu fui candidato, e que eu apresentei e dizia, e repito que vamos fazer, é instituir uma mesa permanente de diálogo para as questões do funcionalismo no município de Ijuí. Eu sei que, porque fui vereador em alguns pontos de revisão do Estatuto do Servidor Público, eu tive participação no período em que fui vereador, que foi de 2006
aliás, de 96 a 2004, sei que existe uma série de questões que são colocadas e que hoje merecem uma revisão adequada, uma revisão no sentido de melhorar e aprimorar esse estatuto. Quando eu digo que nós precisamos ter uma mesa permanente de diálogo e negociação com os servidores públicos, eu estou dizendo que nós precisamos analisar quais são os pontos de estrangulamento que existem hoje e que ameaçam, por exemplo, a possibilidade de progressão, de melhoria de ascensão funcional ou até de motivação dos nossos servidores. Ela tem exatamente esse sentido, o sentido de ter um diálogo permanente para que a gente possa antecipar questões que muitas vezes são colocadas para a gente e a gente não ser pego, digamos assim, no último dia ou no último prazo enviar projetos para o Legislativo sem que esse debate tenha sido esgotado com a categoria. Claro que nessa ideia de uma mesa permanente de discussão, nós devemos começar pelas questões que são mais preementes, ou seja, aquelas que estão afligindo mais os servidores públicos. Talvez algumas delas nós não vamos poder atender inicialmente em função, inclusive, do desafio que é o estrangulamento orçamentário que nós temos no nosso município. Eu aqui preciso me dirigir a vocês de forma muito sincera e responsável. Aqui talvez vocês não saibam, mas existe um dado, aqueles que estudam um pouco mais sabem disso. Do ponto de vista do gasto com o funcionário público, vocês sabem que a Lei de Responsabilidade Fiscal permite gastar até 54% da receita corrente líquida do município. E o município de Ijuí tem, por um lado, um privilégio e, por outro lado, tem um risco. Qual é que é o privilégio? O privilégio é de que hoje, quando se faz a contabilidade para prestar conta ao Tribunal de Contas, nós juntamos o DEMEI, que é uma empresa que tem uma grande arrecadação, né, com um quadro de funcionários enxuto, junto com o funcionalismo no geral. E aí o nosso comprometimento com folha de pagamento chega a 38%, 39%, 40%, dependendo da situação. Parece quem olha de fora, quem é de outro município olha esse dado e diz o seguinte: mas nós estamos muito bem, para chegar a 54% ainda tem um espaço muito longo. Agora, quando nós separamos o DEMEI, porque o DEMEI tem uma contabilidade, tem uma gestão separada, e se não for assim, a ANEEL, ela caça a concessão, vocês sabem disso, e aliás nós estamos na iminência de perder essa concessão em função de algumas questões que aconteceram nos últimos tempos, nós já chegamos a 52% de comprometimento do orçamento com a folha de pagamento. Portanto, aqui está um primeiro desafio nosso, que não é meu somente, claro, meu como principal gestor, mas eu quero colocar esse desafio para nós conjuntamente. Nós em Ijuí precisamos fazer uma questão que é fundamental. Nós precisamos melhorar a arrecadação pública, para que a gente possa, a partir do melhoramento da arrecadação pública, a gente poder também atender as demandas do funcionalismo e atender as outras demandas que a sociedade nos coloca. Vocês podem me dizer que, mas então o Piaia está jogando a responsabilidade para cima dos servidores? Não, não é isso. Eu estou dizendo para vocês que nós vamos nos debruçar muito sobre isso. E aqui quero dizer com a responsabilidade de quem sabe que dizer uma palavra dita de uma forma talvez distorcida pode ser entendida e usada como uma arma contra o Piaia. Mas eu quero só dar um exemplo para vocês. Eu, em 2008, construí a minha casa. Eu fiz todo o processo necessário para legalização, para pagamento de IPTU da minha casa. Eu fiz paguei o INSS, requeri o ABITSE, registrei no registro de imóveis, e imaginava que a minha casa já estava habilitada para ser cobrada IPTU, por exemplo. Para minha surpresa, eu passei o primeiro ano, não veio IPTU. No segundo ano, não veio de novo IPTU. E eu tive que procurar o órgão público para dizer, eu quero pagar o IPTU da minha casa. Então, eu estou dando um exemplo de que nós precisamos melhorar, e essa é uma outra proposta nossa,
melhorar na questão da informatização dos nossos setores, da interligação dos diversos setores da nossa prefeitura, exatamente para que a gente possa melhorar a arrecadação pública, para que a gente tenha isonomia tributária. Eu não estou falando de aumento de alíquota, não estou falando de aumento de impostos, eu estou falando apenas aqui de que nós precisamos ter um sistema que melhore a possibilidade de arrecadação pública. E existem muitas possibilidades deste exemplo que eu coloquei para vocês. Ao colocar isso como desafio, e nós vamos fazer isso no início da nossa gestão, certamente nós vamos poder arrecadar mais recursos para que a gente possa trabalhar essa questão do diálogo com o funcionalismo e, inclusive, comprometer parte desse aumento de arrecadação para a transferência de ganho real para os funcionários. Eu tenho convicção de que isso é possível de fazer. Agora, quando eu disse anteriormente que esse ciclo deixa uma herança de problemas, eu vou dar só um exemplo para vocês o que é essa falta de diálogo e a necessidade de todo momento estar disputando, ou seja, eu preciso impor a minha vontade acima da vontade coletiva ou da sociedade ou dos funcionários públicos. Quem lembra aqui quando foi instituída a Agenda 21 aqui em Juí? Foi no início da atual administração, né? Existia um trabalho belíssimo que era feito pelas escolas, por pessoas da sociedade civil, através da IPAM, e que estava fazendo, digamos assim, o papel da Agenda 21, só que necessitava uma legislação para fazer isso. Quando foi encaminhada a legislação, o que aconteceu de fato naquele momento? A administração pública atual foi fazer a disputa para impor o coordenador da Agenda 21, que era algo que a sociedade estava construindo, foi fazer a disputa desse nome porque eles precisavam ter o controle disso na mão. Eu quero dizer que no meu governo não vai acontecer isso. Nós não vamos usar esse tipo de expediente, porque nós vamos querer exatamente a contribuição da sociedade civil para isso. Então, respondendo objetivamente, Luciano, nós aqui temos pessoas competentes para fazer isso. Só que nós precisamos fazer isso estabelecido num prazo, num tempo, numa mesa permanente de diálogo, colocando as questões principais e nunca mascarando números, porque isso também é uma questão importante. Nós não podemos, de forma nenhuma, trabalhar com informações fechadas, com informações abertas, dialogadas, para a gente construir aquilo que é possível, porque senão nós não vamos conseguir aquilo que eu disse inicialmente, que é a motivação, que é o funcionalismo público, querendo ajudar, de fato, a fazer as mudanças, as melhorias que são necessárias. Obrigado, candidato. Mas já fica, então, mais uma informação pertinente a essa resposta. Se temos uma folha de quase 7 milhões de reais, divulgada pelo secretário da pasta competente, dividindo pelo número de servidores, dá uma média de salário muito alta, e não está vindo para os nossos bolsos. Então já fica aí a importância dessa mesa permanente de conversação. Obrigado. Questão 2, então. As perdas salariais decorrentes da manipulação dos índices oficiais pelo governo fazem surgir a necessidade de uma previsão orçamentária de ganho real definida em orçamento, garantindo recuperação destas perdas, acordando um percentual do crescimento anual da Receita Municipal ao reajuste salarial dos servidores públicos. Nosso pedido, então, é para que a gente cresça junto. O setor público faz o acolhimento do capital da iniciativa privada. É sim, é nosso trabalho, é de todos, o nosso empenho, que ajuda a fazer esse acolhimento. Pedimos, então, a inserção de um membro sindical na elaboração do orçamento anual para análise e elaboração do ganho real da categoria, levando em consideração a eliminação do padrão 1 e adequação dos padrões até o nível 4. Prezado candidato, de que forma pretende construir com a categoria uma proposta de recuperação do ganho real, bem como o desperto citado acima, nível 1 ao 4? Bom, eu confesso a vocês, um pouco desatualizado dessa questão dos padrões e dos ganhos de cada um dos padrões. Não fiz essa análise mais profunda, mas lembro que os padrões inferiores, praticamente todos os anos, eles vêm se acavalando, né, em função do aumento do salário mínimo ser um aumento maior
né, do que o aumento, digamos assim, da inflação. Esse é um problema que imagino que deva ter se agravado nos últimos tempos, porque já no tempo que eu era vereador, a receita para resolver esse problema era recorrer a bônus, né, a um certo abono, melhor dizendo, para poder resolver isso. Mas, enfim, eu acho que eu já respondi anteriormente, Luciano, parte da questão. Porque o que eu imagino? Óbvio que a lei, ela obriga você a ter, no mínimo, a reposição anual, que é a reposição dos índices inflacionários, né? O índice da inflação. Essa é uma questão que nenhuma administração pode imaginar fazer a reposição menos do que isso, porque estaria se colocando fora da lei. Mas mesmo fazendo isso, nós vamos manter, perpetuando essa situação de achatamento salarial que vive a categoria do funcionalismo público. Qual é que é a nossa ideia? Duas possibilidades que eu acho que nós podemos trabalhar. A vinculação e aí sim, a partir de um plano que nós podemos fazer de forma conjunta de recuperação orçamentária do município, né? E aí entra a parte importante, que é a parte do setor de arrecadação, de tributos, de fiscalização, enfim, mas não só eles, eu acho que deve ser algo, um desafio conjunto de todo o funcionalismo, de todas as áreas, né? A partir de informações que nós podemos construir conjuntamente, inclusive, e aliás os dados quem tem são o funcionalismo, são quem está à frente desta área, que pode inclusive nos balizar, nos dar informações. Eu quero dar um outro exemplo assim, para vocês, de como eu acho que se trata mal essa questão. Nós, nos últimos 10 anos, tivemos uma situação no Brasil inusitada, que é um crescimento da economia, né, que nós não tínhamos. Nós tivemos anteriormente umas décadas perdidas e a economia cresceu nos últimos tempos. E particularmente por conta de uma visão do governo, primeiro do governo Lula e agora do governo Dilma, nós tivemos um crescimento do setor imobiliário, particularmente construção de moradias, que foi um processo que explodiu no Brasil inteiro, e nós nos aproveitamos também aqui no Brasil, aliás, aqui em Ijuí. E, pasmem, até hoje eu não consigo entender como que o município de Ijuí não tem uma comissão permanente de reavaliação da questão da planta imobiliária no município de Ijuí. Eu acho que nós temos um município com um porte suficiente para a gente ter uma equipe, seja ela de funcionários públicos, seja ela, como se fez em outros tempos, contratada, mas que tenha uma equipe permanente para fazer a revisão da planta imobiliária do nosso município. Porque é comum, vocês sabem disso, quem trabalha nesses setores sabem disso, é comum acontecer esse crescimento e a legalização desses empreendimentos acontecerem muito tempo depois, um tempo que nós poderíamos ter digamos assim, um aproveitamento para melhorias. E não é penalizar o cidadão que está fazendo, porque quem está fazendo certamente já tem a condição de fazer, mas é preciso ter isonomia, porque quando a gente diz assim, se eu pago imposto e o cidadão que mora do meu lado não paga, quem é que está certo? É eu ou é ele? Ou seja, na tal da lei do Gerson, ele está certo. Mas nós queremos mudar essa cultura, não queremos no Brasil, nós queremos fazer com que a gente tenha isonomia. Então, ter uma equipe permanente pode parecer no início um gasto, mas lá na frente se revela uma perspectiva de aumento orçamentário. Então, nós, com isso, e mais outras questões que nós precisamos avaliar de forma conjunta, eu tenho certeza que nós poderemos estabelecer uma possibilidade de melhoria orçamentária do nosso município e, com isso, nessa mesa de negociação, pactuar o repasse desse percentual de aumento de forma como ganho real para o funcionalismo, além do que é a obrigação, que é a reposição dos índices de inflação. Então, acho que isso é uma coisa plenamente possível e que certamente nesse processo de diálogo nós vamos construir conjuntamente com vocês. Obrigado. Questão 13, então. Equidade do benefício da promoção horizontal, pelo critério do merecimento presumido, proporcionando 1/5 do direito a cada ano
após a aprovação no estágio probatório, que ele é de 3 anos, todos sabem, com teto máximo de promoção definido em lei, freando os que já avançaram para que os demais alcancem as respectivas letras promocionais. Prezado candidato, qual sua proposta para tornar correta a forma dessa promoção, até hoje tão discriminatória, ora pelo método, ora pelo número de vagas? Precisar que eu fale mais sobre essa questão, esclarecendo a todos, esse método já é aplicado no DEMEI, a cada ano se ganha 2% por merecimento, mas o merecimento implica sim no seu trabalho, que não exista nenhuma sindicância ou punição. Quero dizer que eu sou favorável a isso. Eu acho que, eu lembro, eu fui vereador, debati isso muitas vezes na Câmara, que esse mecanismo que se tem hoje de avanço, ele é um mecanismo de difícil, como é que eu diria assim, difícil de ser aplicado e difícil de fazer justiça quando o poder para determinar esses avanços não é um poder estabelecido por critérios bem definidos, e ele é um poder definido por critério político. E isso acontece. A gente, quando eu era vereador, eu ouvia muito isso, né? Porque afinal de contas quem avalia não é nem o outro servidor, muitas vezes é aquele cargo de confiança que foi colocado naquele local, e muitas vezes cargo de confiança que não tem a qualificação para compreender aquela área específica, né? Ele está ali muitas vezes por uma questão política partidária e para fazer a reprodução política do grupo que está no poder, e muito menos para olhar de fato se aquele setor, se o planejamento para aquele setor está sendo realizado ou não. Então eu acho que é um debate que nós vamos enfrentar ele, sim, nós temos que enfrentar. Claro, com a responsabilidade de não retirar direito, porque aqui também é preciso dizer que, uma vez estabelecido o direito conquistado, nós acho que não temos o direito de retroceder ou retirar algum direito que a categoria ou individualmente alguém conquistou, mesmo que seja por esse critério que fez injustiça muitas vezes nisso. Então eu acho que nós podemos avançar nessa questão, evidentemente dentro dessa perspectiva orçamentária. Essa inovação que foi feita no DEMEI, eu ainda participei na época como vereador, achei que foi uma inovação importante, né? Acho que criou uma isonomia entre o funcionalismo, deu mais tranquilidade, deu menos disputa, e motiva mais o trabalhador para, digamos assim, ele sabe que se ele cumprir com as suas obrigações de funcionário que está estabelecido pelo seu cargo, determinado pela sua ficha, se ele cumprir, evidentemente, porque isso também tem que estar condicionado, né? Eu não estou dizendo aqui que tem que ser, é automático absoluto. Não, é preciso que ele cumpra com as suas funções, que ele também renda, devolva ao município em forma de trabalho sério, de trabalho dentro das suas possibilidades, para ter essa possibilidade de ganho dos 2% até chegar no limite de 40%. Acho que isso é possível de nós construir. Dentro dessa mesa de negociação permanente, nós vamos poder, como se diz assim, matando um a um desses leões que nós temos aí de dívida com o funcionalismo. Obrigado, Rosário. Obrigado. Isso realmente nos dá uma sensação da possibilidade de crescermos juntos, de fato. O funcionalismo público é penalizado desde a criação da lei do Vale Alimentação. Segundo o parecer do IGAM, o pagamento desse Vale Alimentação deve ser integral para os casos previstos de licenças e atestados. Hoje, esse Vale Alimentação, ele é descontado do servidor que se encontra enfermo ou entra em férias, está de licença-prêmio, enfim. Todas essas situações foram analisadas pelo IGAM e foi dito que ele deve ser pago. Como o senhor pretende corrigir estas distorções?
Me desculpe, mas como eu não tenho acompanhado o dia a dia destas questões, ele é descontado, por exemplo, se o servidor fica 5 dias de licença, é descontado os 5 dias, é isso? Não, pior que é descontado o mês inteiro. Não, acho que isso é injusto. Primeiro que se tem que fazer o desconto, tem que descontar proporcional, porque é exatamente o tempo que ele ficou sem trabalhar. Mas acho que às vezes essa questão é uma questão, vamos ser honestos, não é aqui que está o ralo do gasto da prefeitura, né? Porque às vezes exatamente quando você está em licença de saúde, principalmente, é onde você mais precisa de recursos, porque é onde você mais gasta, né? Então descontar, tirar esse tipo de benefício, que é um benefício, na verdade é jogar contra a motivação do servidor público, né? Vamos ser sinceros, se nós fizermos um cálculo sobre isso, nós vamos ver que no cômputo geral isso deve representar uma coisa insignificante no orçamento público. Eu não saberia fazer a conta porque eu não tenho a ideia de quanto representa isso durante o ano, mas obviamente que quando eu disse anteriormente, nós temos que valorizar o funcionalismo público, é olhar, é ter sensibilidade para essas questões também, né? Claro que com isso, nós também não podemos incentivar a indústria do atestado, da licença e etc., né? Nós não vamos fazer isso, porque também eu não estou aqui na frente para dizer só para vocês, tá tudo bem, nós vamos ser amiguinhos, etc. Nós também vamos ser rigorosos com essas questões. Nós vamos ser rigorosos, porque eu sei que 99% do funcionalismo pensa do mesmo jeito que a gente. Mas, às vezes, em tudo que é atividade, ou até numa empresa, tem aquele que talvez possa pensar, se eu não precisar trabalhar, não vou trabalhar, se eu tiver que fazer uma curva aqui, não vou fazer. Isso existe, né? Agora, isso é a minoria, isso digamos assim, é o resíduo, digamos, né? Eu sei que a grande maioria fez concurso porque quer, de fato, quer ter o salário, mas ele também sabe que para ter o seu salário ele precisa trabalhar. E assim é na iniciativa privada, em qualquer área da esfera que a gente acompanha, na vida do Brasil de uma forma geral. Então eu quero dizer para vocês que nós vamos rever isso aí, sim. Não tem porquê, desde que seja legal a gente fazer, desde que tenha base, amparo legal, obviamente, porque eu não quero responder para órgão público numa coisa que eu não posso fazer. Agora, se vocês estão me dizendo que já tem esses pareceres, né, de órgãos que são órgãos especializados para dar esse tipo de informação, obviamente que nós vamos rever, porque não é isso que vai significar a economia que nós precisamos fazer para a gente melhorar os demais serviços do município e para melhorar, inclusive, a folha do servidor público. No Previgi existia a indicação de um membro sindical para compor o conselho. Então, estamos pedindo o retorno da indicação de um membro sindical no Conselho Previgi. De que forma pretende adequar a lei para que isto ocorra? Mas por que o membro sindical não está mais? Foi alterada a lei? Positivo. Segundo o que nos passaram, foi a de que, por questão de outros sindicatos pedirem também a indicação de um membro, foi ser retirado essa indicação. E aí a nossa proposta, em conjunto com o DEMEI, é de que essa indicação seja, para cada ano, um representante de cada sindicato esteja compondo esse conselho. O mandato é de 3 anos, né, o conselho, é isso, né? Isso. É 3 anos. E existem 3 entidades que representam o funcionalismo no geral, que é o Sindicato de Servidores Públicos, a PMI Sindicato e o Sinergisul. Do DEMEI. Bom, acho que nós podemos construir isso. Embora um está garantido, né? Hoje quem ocupa é a APMI, é isso? Não. Esse cargo foi convertido para um cargo eletivo. Ele não
está sendo ocupado por um membro da PMI, mas foi eleita pelos servidores. Ele não é indicado pelo sindicato. É um cargo que foi eleito. Eu acho que é isso. Acho que a gente pode fazer num sistema, adequar a lei num sistema de rodízio. Talvez, se o mandato de 3 anos, cada ano assume um representante de cada entidade, para que a gente possa ter uma certa isonomia, né? Eu acho que é uma coisa possível. Teria que adequar a lei para isso, né? Mas, claro que vamos ter que trabalhar isso junto com as outras 2 categorias que não estão aqui hoje, mas acho que é plenamente possível a gente fazer, né? Fazer essa adequação. Outra questão é com relação à reeducação de níveis. Efetivação da proposta de readequação dos níveis dos secretários, monitoras e auxiliares da escola, operadores de máquinas e motoristas, conforme o compromisso assumido no dia 9 de setembro de 2008, a atual gestão prometeu a readequação desses cargos para a gestão 2009-2012. Quando contemplará essas reivindicações, seria mais específico, né, para outra gestão. Mas, enfim, pela lei federal, todo e qualquer servidor que trabalha em sala de aula com as crianças é considerado docente, passível de transposição para o quadro do magistério. Pretende reconhecer este direito? Bom, primeiro o tema das secretários, e monitores e auxiliares de escola, eu já tive uma reunião específica um dia, a pedido dessa própria categoria, e colocava para eles exatamente isso. Eu considero que esse pessoal tem um papel relevante na área da educação. Acho que, embora a legislação tenha colocado a necessidade e a obrigatoriedade de que trabalhar com educação infantil seja necessário ter o curso superior, eu até estranhei que depois disso foi criado esse auxiliares de escola nesse intervalo de tempo, né? Mas enfim, os auxiliares na verdade cumprem um papel semelhante ao que os que estão em cargo de extinção, que é as monitoras de escola infantil, não é isso? Mas trabalham com educação, na prática é educação. Eu sei disso porque eu tenho meu filho que estuda numa escola particular, nas primeiras séries, digamos assim, da educação infantil, né, que é 2 anos e 4 meses, as trabalhadoras de educação que estão lá com ele, elas são consideradas professoras, elas são consideradas orientadoras, né? Então, acho que nesse aspecto, fazer a transferência delas do ponto de vista orçamentário, financeiro, para a educação e receber pelo Fundeb seria uma forma, inclusive, de melhorar e desonerar, digamos assim, a folha no outro aspecto, né? E atender uma demanda importante delas. Eu apenas coloquei naquela reunião que tive com esse grupo que a gente precisava ter a segurança jurídica desse ato, né? Como eu estou em processo de campanha, eu disse a elas mesmo que eu não iria parar a campanha para fazer um estudo jurídico para dar uma resposta imediata sobre essa questão. Ainda não fiz, né? Mas prometi que nós, tão logo a gente assuma, ou mesmo antes de assumir a administração no ano que vem, que a gente vai conjuntamente buscar o caminho para fazer isso. Porque eu acho que é justo, o pedido é justo, enfim, tem como fazer isso. A outra que você pedia era sobre os operadores de máquinas e motoristas, né? É isso, que estão num padrão cuja remuneração é uma remuneração bastante baixa. Eu sei que tem também outras categorias que têm esse problema, né? Mas particularmente os operadores de máquina, motoristas, mecânicos, enfim, nós sabemos que estão numa faixa salarial aquém da responsabilidade que eles têm
com veículos, com máquinas e etc., né? E que nós vamos ter que encontrar uma solução para a gente enfrentar a readequação dessa situação, Luciano, porque quando eu falei no início que nós temos que ter o funcionário motivado e parceiro para a gente fazer um processo de gestão mais eficiente e que tenha mais satisfação na prestação de serviço público, a questão salarial também ela é um elemento importante. E nós sabemos que algumas categorias ficaram ao longo da história estranguladas no meio desse processo, né? Então é um debate que eu não vou aqui dizer, olha, nós vamos fazer imediatamente essa questão, porque nós queremos construir junto, nós queremos construir as condições para fazer isso. Mas está no nosso horizonte pensar com muito carinho em fazer isso, porque a gente sabe da importância. Esses dias alguém me passou uma informação que eu não tinha, por exemplo, do mecânico, né? Do salário básico do mecânico. Eu achei isso um absurdo, é muito... O mecânico que lida com uma máquina de talvez 1 milhão e pouco, ganhando um valor que... Bom, não vou revelar aqui o valor que ele me colocou, né? Acho, então, isso também que é uma questão que vai ter que ser adequada, assim como motoristas, que também trabalham com veículos, etc., têm uma responsabilidade muito grande. Então, nós vamos, evidentemente, olhar isso com muito carinho na nossa gestão e encontrar os meios para a gente fazer essa adequação. Outra questão, então, é com relação ao cargo da nomenclatura serviçal. Mudança da nomenclatura do cargo de serviçal para higienizadora merendeira, valorizando a verdadeira função do profissional no ambiente de trabalho, que refere-se à higienização destes ambientes, e do auxílio deslocamento quando o profissional tem que desempenhar suas funções em local distinto daquele em que bate o ponto. Mas as pessoas ainda têm que se deslocar por conta própria quando tem que bater ponto no lugar e ir para outro lugar, isso? Ainda estamos assistindo essa situação. O cargo e mais uma questão, já vamos colocar junto aqui, aproveitar o tempo, é que quando falta uma pessoa em um local de trabalho e existem lá 2 ou 3 desempenhando essa função para a manutenção desse ambiente, fica sobrecarregado para um profissional. Não há um planejamento para que se tenha, de fato, uma equipe para manter o ambiente em condições de higiene. Tem faltado profissionais, aí se desloca um profissional de um lado para outro, ficando sobrecarregado demais para eles darem conta da manutenção dos ambientes. E não está havendo o reconhecimento nem auxílio para esse deslocamento, nem carona ganham, não é chamado viatura para deslocar esses profissionais. Bom, para mim é uma... Primeiro quer dizer que acho um absurdo, né? Você bater ponto no lugar e ter que trabalhar no outro e você próprio ter que providenciar o seu próprio transporte. Acho isso... ou seja, no mínimo é trabalhar contra a motivação do servidor público. Quem tem que providenciar isso é o poder público, é a obrigação do poder público, afinal de contas, se existe essa determinação de bater ponto no lugar e trabalhar no outro lugar, alguma coisa está errada. O planejamento está errado. Alguma coisa não está acontecendo de forma sincera, alguma coisa não está acontecendo de forma séria. Porque eu acho que o mínimo é você vai bater ponto no lugar onde você vai trabalhar. Qual é o motivo que se faz para obrigar um servidor a bater ponto no lugar e ter que trabalhar no outro lugar? Tem alguma questão, no mínimo deve ter algo político por trás disso, né? De tentativa de retaliação ou coisa assim. Bom, se nós for trabalhar com esse método de trabalho, ao invés de nós ter o funcionário
a nosso favor, trabalhando a favor da população, nós vamos ter ele contra, porque ele vai simplesmente ter menos motivação para trabalhar. Tenho a certeza que da nossa parte isso não vai acontecer. Em primeiro lugar, quero dizer isso. Sobre essa questão das serviçais, quero dizer isso. O administrador público, ele precisa ter respeito a todas as pessoas da cidade, sejam elas pessoas simples, humildes, que moram num local inadequado, seja ela o grande empresário que vem aqui, investe e cria emprego em Juí. Ou seja, nós não podemos ter tratamentos diferenciados ou olhar diferenciado para essas questões. Então, quando nós estamos falando aqui de serviçais, elas têm que ter o respeito do administrador, assim como eu vou ter o respeito com a professora, com o professor, com o contador, com o psicólogo, enfim, vai ter que ter o respeito, porque é exatamente cada um fazendo a sua função adequadamente que nós vamos ter no conjunto o resultado de uma prestação de serviço melhor para a comunidade. Então aqui, se porventura no nosso governo vier algum tipo de informação de que um ou outro profissional está sendo desrespeitado pela sua nomenclatura de cargo que está exercendo, nós certamente vamos tomar as medidas necessárias. E principalmente se isso estiver acontecendo por algum cargo de confiança colocado por nós para ser o líder daquelas equipes. Ora, isso é inadmissível nos dias que nós vivemos hoje, né? Eu sei que algumas coisas têm acontecido, agora nós não podemos continuar perpetuar esse tipo de situação. A primeira questão que se tem para ter o respeito do funcionário é que o administrador respeite o funcionário também. Tá? Agora, evidentemente que nós vamos cobrar trabalho. Eu acho que essa é a nossa obrigação. Nós vamos ser administradores, vamos discutir metas, vamos fazer isso de forma dialogada, não de forma impositiva. Por isso, inclusive, aproveito, Luciano, para dizer que a nossa coligação, nós não temos nenhum cargo de confiança determinado. Nós fizemos uma aliança sem prometer cargo para ninguém, e se alguém disser que vai ser secretário disso, coordenador daquilo, subcoordenador daquilo, eu quero que me aponte o momento e a hora que nós dissemos isso. Nem eu, nem o Herter temos um nome sequer determinado para isso. Nós sabemos que os cargos de confiança, que aliás nós achamos excessivo na atual administração, 157 cargos de confiança, nós achamos que é um número excessivo para a gente administrar o município do porte de Juí. Nós vamos diminuir isso. Nós não vamos preencher essa quantidade. Porque nós queremos exatamente o preenchimento dos cargos de chefia, que são os cargos de confiança, por pessoas que tenham habilitação para aquela área, que tenham conhecimento para aquela área. Claro que nós vamos respeitar as indicações. É claro, e aqui eu não vou ser cínico com vocês, gente. Eu estou falando aqui para uma plateia que é muito inteligente e tem capacidade de entender o que eu estou falando. Eu não vi nenhuma administração do Brasil dizer que não usa cargo de confiança para fazer a sua administração, né? Que não vai respeitar, no mínimo, uma certa proporcionalidade entre os partidos políticos. Eu, particularmente, o meu partido, onde a gente trabalha em coligação, nós somos muito leais aos partidos, aos coligados que nos ajudam a chegar no poder. Assim a gente faz aonde a gente governa. Agora, evidentemente que nós não vamos aceitar indicações simplesmente para fazer a reprodução política, porque aquele cidadão nos ajudou e tem bastante voto numa região tal, e eu preciso manter ele lá como porteiro de alguma coisa, simplesmente para garantir a eleição seguinte. Acho que esse tempo é um tempo que já passou. Esse é um tempo que nós já superamos, porque nós queremos fazer a administração e quem sabe depois até tentar a reeleição, porque é um futuro tão distante, mas nós queremos fazer isso pelo mérito do trabalho que nós vamos fazer para a comunidade, por aquilo que nos der de resultado para a comunidade, e não
por esse tipo de arranjo que se fazem, muitas vezes, para poder garantir o apoio de uma comunidade, o apoio de uma liderança importante que tem influência numa área X ou Y. Né? Então, tenho a certeza que conosco nós vamos ter esse cuidado. E vamos instituir também um outro elemento na nossa administração, que aí o próprio funcionário vai poder se valer disso, que é a ouvidoria. Mas quando eu falo ouvidoria, não é a ouvidoria que nós temos hoje lá, que a pessoa manda a reclamação e aquilo fica numa gaveta lá. É uma ouvidoria que vai ter online essas questões passadas para os administradores, prefeito, vice, quem de fato tem que chegar a essas informações para que a gente tome conhecimento. Por exemplo, na área de recuperação de máquinas do interior, de estradas do interior, a gente ouve muitas reclamações de agricultores disso, daquilo. Né? Olha, estão fazendo aqui, estão tirando pedra daqui, levando para lá, não sei o quê, papapá. Muitas coisas, às vezes, é até fantasia até de quem levanta essas coisas. Mas, às vezes, tem coisas reais nesta área. E se for comprovado, a ouvidoria vai ter a obrigação de dar uma resposta imediata para essa questão. Ou seja, nós vamos criar um canal onde as pessoas comuns, os funcionários, os trabalhadores, ou qualquer um, que possa se relacionar com a administração para que a gente faça sempre aquilo que é para fazer, como a administração pública quer servir à sociedade e não se servir. Então isso eu quero dizer de forma muito tranquila, esse respeito vai ter. E se houver algum tipo de abuso para cima de algum tipo de funcionário, enfim, nós certamente vamos tomar medidas para que isso não aconteça. A questão 8, então, se refere à saúde do trabalhador. Afinal, prezado candidato, o trabalho deve ser fonte de saúde física, mental e emocional. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 retirou o assunto saúde do trabalhador do campo do direito do trabalho e o inseriu no campo do direito sanitário. Isso é novidade para mim também. Isto porque existe um entendimento de que a saúde não é um direito que não pode ser negociado e deve ser garantido integralmente. Porém, cada um deve fazer sua parte. Empresas devem buscar um ambiente saudável aos seus colaboradores por meio de programas preventivos, como de ginástica laboral, correção postural in locus, massagens rápidas, melhorias ergonômicas, entre outros. E os colaboradores devem proteger o seu maior patrimônio, cuidando da saúde de maneira rotineira. Saúde é patrimônio pessoal e somente pode ser construída com hábitos saudáveis, alguns muito conhecidos e poucos praticados, e outros não tão conhecidos. Em Ijuí, muito tem se falado pela atual gestão em atenção à saúde do trabalhador, e até mesmo obras foram edificadas. Temos exemplo do Sereste aqui do nosso lado. No entanto, estamos assistindo o estresse tomar conta de todos os ambientes de trabalho. O envelhecimento precoce de nossos colegas, necessitando cada vez mais de antidepressivos, medicamentos fortes para dores de coluna, circulação sanguínea, câncer, diabetes, pressão alta, etc. Na sua opinião, prezado candidato, o que está faltando e como corrigir isso? Bom, quero dizer que quando a gente fala da saúde do trabalhador, a principal questão que eu acho que é fundamental para o trabalhador é o ambiente de trabalho. Ter um ambiente saudável de trabalho. Seja quem trabalha num serviço mais de ordem burocrática, seja quem trabalha como, por exemplo, num serviço em cima de um caminhão, em cima de uma máquina, ou coisa assim. Eu acho que isso é criar as condições necessárias para que o ambiente seja um ambiente decente para trabalhar. E aqui quero aproveitar para fazer uma crítica. Nesse ciclo, vamos ser honestos, gente, num ciclo de 30 anos, o município de Ijuí certamente já poderia ter se desafiado a fazer um centro administrativo que pudesse colocar o servidor, não só o servidor, a cidade,
num outro patamar na questão do ambiente de trabalho. Vamos ser absolutamente honestos. A gente entra em algumas repartições públicas de Ijuí, parece que nós estamos entrando no século XIX, né, no tempo do século XIX. Ou seja, locais insalubres, salas sem as condições necessárias, empilhada de arquivos velhos e papéis amontoados em cima das mesas, né, por conta de que o local é um local inadequado. Nós temos um sonho, Luciano, que é o sonho da nossa gestão concretizar o novo centro administrativo para Ijuí. Acho que uma cidade do porte de Ijuí merece isso. Vocês podem dizer, é uma promessa, Piaia? Não, eu estou dizendo que é um sonho. É um sonho, nós vamos correr atrás disso. Se nós vamos conseguir ou não, o tempo vai dizer. Mas nós estamos nos colocando esse desafio, porque nós sabemos que esse ambiente é um ambiente vou contar uma historinha rápida para vocês. Um dia eu visitei um empresário, e ele me contou a história dele. Um empresário bem sucedido, diga-se de passagem, estava ganhando muito dinheiro, o negócio dele estava prosperando. E ele entrou em depressão em determinado momento. E ele não sabia qual é o problema da depressão, que está causando depressão. E ele chamou um profissional, uma psicóloga, que foi lá para conversar com ele. E aí foi na sala de trabalho dele. E olhou, entrou, a mulher se assustou. Era uma sala escura, feita de tijolo, chamado tijolo à vista, né? Que dava um aspecto ruim, digamos assim, de ambiente de trabalho, né? Ela identificou o problema da depressão dele, só mandou, e ele tinha dinheiro suficiente para fazer a adequação da sala de trabalho dele, mas os funcionários dele também trabalhavam assim. Aí ele teve também a capacidade de perceber, bom, se o problema está comigo, vai também chegar nos funcionários. Ele modificou o ambiente de trabalho, ele acabou com o problema da depressão dele sem tomar medicação. E aqui nós temos profissionais que sabem o que isso significa. Então esse é um desafio. Eu sei que não vamos conseguir fazer essa adequação imediatamente, porque vamos ter que assumir o que a gente está herdando de um ciclo de 30 anos que não teve essa visão estratégica para o município de Ijuí. Mas acho que nós precisamos tratar a questão da saúde do trabalhador de forma, digamos assim, com bastante apreço nessa questão. A primeira questão, os professores me colocaram isso também, Luciano, que tem muito problema nessa área por conta da pressão, do estresse, acaba criando muito problema, principalmente na área psicológica, né? Então, eu acho que é uma obrigação do poder público criar um sistema de atendimento à saúde do trabalhador próprio, né, que não tenha que ser exatamente a entrada desse servidor pela porta do SUS quando se trata dessas questões mais psicológicas. Tá? Acho que nós temos que ter o cuidado com o servidor público para que ele possa, de fato, ser o parceiro nas realizações que nós queremos fazer. Disse para as professoras que nós faríamos um trabalho junto de construir um espaço para atendimento para as professoras, e acho que nós temos que também ter esse espaço de atendimento para os demais servidores das demais categorias. Sei que isso implica em aumento de despesa. Não é uma coisa fácil, né? Ter uma equipe de profissionais preparada que possam, de fato, ajudar no enfrentamento dessas questões, né? Acho que isso é uma coisa que nós vamos precisar fazer, mas sei que diminuindo alguns cargos de confiança que hoje não exercem função nenhuma, nós podemos, a partir dessa diminuição, criar as condições de contratação de profissionais para essa área, para atendimento dessa área. Acho que é uma reivindicação muito justa, que pode ajudar muito, inclusive, na diminuição de atestados, de licenças que são pedidas, e que isso representa outro custo para o município, né? Porque quando o servidor adoece e não vai trabalhar, significa mais dificuldade na prestação do serviço, significa mais dificuldade, digamos assim, no atendimento das demandas do cidadão, e, portanto, é uma forma de economia para a administração pública. Então, acho que nós podemos fazer isso sim, podemos criar. Obviamente que, para além disso, vocês têm um convênio, eu sei, um convênio de saúde, né? Portanto, a grande maioria dos servidores não fazem a entrada das outras demandas de saúde pela porta do SUS propriamente dita, né? Mas eu quero dizer aqui a vocês, aproveitando esse gancho, que nessa área da saúde, no geral da população,
é a nossa principal prioridade. Nós consideramos que hoje o município de Juí investe um dinheiro considerável na área da saúde, tem profissionais de alta qualificação, né? Na grande maioria são profissionais de grande qualificação no serviço público, mas nós consideramos que a gestão do serviço público de saúde é uma gestão ineficiente e com um foco voltado não para atender a saúde, mas sim para atender demandas políticas. E nós, invertendo esta lógica, e nós até hoje temos um material específico que está explicando como nós vamos fazer isso, e nós temos a convicção de que nós vamos melhorar o SUS, e de tabela talvez os próprios servidores poderão se servir desse atendimento mais qualificado que nós, num prazo de 1 ano no mínimo, nós vamos ter no município de Juí. Prezado candidato, existe lei federal do ano de 2010 que delibera sobre redução de carga horária sem prejuízo de remuneração para os profissionais assistentes sociais. No entanto, ainda não houve reconhecimento por parte da atual gestão sobre esse direito. Pretende reconhecê-lo? Quando? Já que é uma lei federal? Eu sempre tenho a seguinte determinação: se está na lei e já existem toda a segurança jurídica para isso, nós temos que cumprir a lei. Eu acho que esse é o papel do administrador público. Não me basta... foi criada a lei do piso do magistério, né? É uma lei federal. Eu tenho obrigação de cumprir essa lei. Eu posso até, daqui a pouco, não concordar com a lei, etc, etc. Mas se a lei existe e ela está implantada, eu tenho que cumprir a lei. E é isso que nós vamos fazer. Nossos servidores estão cansados de ter que aceitar pessoas sem capacitação e muitas vezes até sem formação escolar para serem seus chefes em setores do município. Se eleito, o senhor pretende aproveitar os profissionais existentes nos setores, o senhor já respondeu isso, já capacitados, ou colocar pessoas de forma para exercerem as funções, as quais necessitam de capacitação, mas vão embora depois de especializados. E também acrescentar aqui aquilo que a gente já falou lá na plenária da Câmara: por que o servidor público tem que passar por avaliação e o chefe não? Por que o chefe não tem que passar por uma avaliação dos seus governados? O governante, como é que ele vai ter um feedback da forma que ele está governando se não passa por uma avaliação dos governados? Bom, eu acho que em parte eu já respondi essa questão numa resposta anterior, né? Que eu falei de que nós temos a convicção de que é preciso botar as pessoas certas no lugar certo. Ou seja, isso não significa dizer que, por exemplo, na área da saúde tem que ser médico para ser secretário de saúde. É possível ser um enfermeiro, é preciso conhecer a área com profundidade, né? É preciso ter conhecimento, mas tem outro atributo que é fundamental para alguém ser chefe de alguém: ele tem que entender de pessoas, ele tem que saber se relacionar com pessoas, né? Evidentemente que nós vamos respeitar a indicação partidária sempre numa discussão dialogada. Esse é um processo, depois de uma vitória, sempre que precisa ser feito. Não vamos negar aqui que um ou outro desentendimento poderá até haver na hora de definir para formar um governo. Essas coisas acontecem em tudo que é lugar. Mas nós vamos ter, eu e o Herter, que temos esse pacto, né, e comungamos da mesma opinião e falamos sobre isso diariamente, nós vamos priorizar exatamente essa capacitação. Ter conhecimento da área, que é o primeiro atributo, né? Segundo, é preciso ter capacidade de diálogo, de conversa, de relacionamento. Porque não adianta também eu ser um técnico que eu saiba fazer importantes projetos, né? Mas eu vou liderar uma equipe. Eu não sei conversar com as pessoas, eu não sei motivar as pessoas, né? Então, bom, aí também não adianta só o conhecimento técnico. É preciso ter a combinação desses dois elementos para que a gente possa, de fato, fazer uma administração que dê resultado e que melhore a vida das nossas pessoas. Então, bom, talvez é possível
que em algumas situações nós vamos ter até servidores sendo convidados para CCCs. É possível, porque nós não temos essa pretensão de achar que nos nossos quadros partidários nós temos todas as pessoas ideais para comandar todas as áreas que são necessárias na prefeitura. Então é possível, eu acho que isso não é nenhum absurdo nós pensar nessa possibilidade. Mas vocês tenham certeza de uma coisa, nós vamos trabalhar com a valorização do funcionalismo público. Quando eu digo valorização do funcionalismo público, nós queremos ter isonomia, inclusive, para outras questões. Porque na vida, eu sou professor, se eu tivesse, agora estou licenciado, né, colega do meu amigo Romário, né, Romário? Agora estou licenciado por conta dessa questão da política e das funções que eu ocupei nos últimos 2 anos. Mas se nós tivéssemos ficado somente com o que a gente se apropriou no período que fizemos a nossa faculdade, certamente você não estaria mais dando aula hoje, né, Romário? E certamente muitas de vocês, aqui eu falava com assistentes sociais, psicólogas, se vocês ficarem somente com o que vocês trazem do período da formação acadêmica, logo, logo vocês vão ficar defasados e vão entrar numa rotina de trabalho que muitas vezes nós, olhando a evolução do mundo e o que acontece ali de fora, nós vamos perceber que nós já estamos defasados no método, na forma e no que é preciso fazer para a gente acompanhar essa evolução. Então, a valorização do funcionalismo também passa por isso, é pela qualificação permanente, pela oportunização permanente de qualificação, seja eles de cursos formais, seja eles de treinamento, seja ele de motivação, de palestras motivacionais. Existe uma série de formas que nós queremos oferecer ao funcionalismo de forma continuada, para que a gente possa ter sempre essa atualização, essa renovação, essa reinvenção que nós precisamos ter. Isso não pode ser feito só para os cargos de confiança ou para alguns que nós queremos privilegiar. Porque também tem isso. Muitas vezes eu ouvi, principalmente dos professores, dizendo isso, que às vezes existe a seleção de quem vai fazer curso e que se repete, que é sempre as mesmas pessoas marcadas para fazer isso. Bom, isso é uma coisa que nós temos que abolir. Nós temos que ter um método isonômico para trabalhar essa questão, em que nós tenhamos a possibilidade de oportunizar todos de ter a mesma condição de qualificação que os outros têm. Claro, às vezes vai demorar para chegar a vez de um, né, porque também é isso, o município tem um limite de gastos nessas questões. Mas nós podemos também fazer parcerias, e isso é possível fazer com vários institutos, aqui mesmo no município temos universidades, temos uma série de possibilidades de parcerias para que exatamente a gente oportunize a todos a qualificação permanente para que a gente possa. Porque aqui, gente, sempre qual é que é o nosso fim, na verdade? Vocês como funcionários. Vocês fizeram o concurso, muito bem, estão trabalhando no poder público municipal. O fim de vocês, a única motivação é vocês chegar e arrastar o trabalho de vocês até o tempo de aposentadoria? Quero dizer que, se é essa a intenção, não, eu sei que não é, estou dizendo isso, Márcio, eu sei que não é isso. Mas se é isso que passa na cabeça da gente, a gente está pensando pequeno. Porque, afinal de contas, nós estamos vivendo num mundo, numa cidade, que tem um grande potencial. Agora, nós mesmos, se nós chegar no nosso trabalho, chegar assim, sentar na cadeira na manhã, no horário estipulado lá e dizer, puxa vida, mais um dia que eu tenho que passar aqui, se nós começar a pensar dessa forma, a gente vai apodrecer, gente. Se eu fosse um cara que não tivesse motivação para fazer o que eu estou fazendo, olha, eu estou na 3ª eleição, vocês sabem disso. Eu até não imaginava que iria concorrer nessa eleição, não passava pela minha cabeça. Um dia comentei com o Romário, né, Romário? Digo, olha, eu acho que já dei o meu papel, etc. Mas eu, quando fui chamado pelos partidos, que disseram, não, Piaia, é preciso ter uma proposta aqui que seja diferente, uma proposta que possa colocar desafios para essa cidade, que possa sonhar com que os problemas dessa cidade possam ser enfrentados de forma diferente. Eu pensei, puxa, eu tenho valor.
Eu posso, eu tenho condições de fazer isso. E eu me motivei para isso, estou aqui para isso. Eu não precisaria, do ponto de vista pessoal, estar passando por essa situação de maratona. Não é uma tarefa simples ser candidato a prefeito. É largar a família. Eu tenho um filho de 2 anos e 4 meses. Eu sei o que é a dor de sair de casa e ele, papai, fica comigo. Eu sei o que é a dificuldade disso. Mas eu sei também que se eu tenho a condição de liderança, e pelo chamado que me fizeram, pela votação que eu tive, pelo respeito que as pessoas têm por mim, se eu ficasse acomodado, se eu não tivesse sonho, se eu não quisesse fazer mais, eu apodreceria, gente. Apodreceria no sentido de ser humano. Eu ficaria simplesmente um ser humano passando pela vida. E eu não sou uma pessoa que pensa assim, e acho que a grande maioria de vocês também não são assim. Tenho certeza que vocês querem desempenhar o papel de vocês, querem fazer ele adequadamente. Quem tem que ter a obrigação de oferecer as condições é o Poder Executivo. E nós vamos fazer isso paulatinamente. Eu sei, não vai mudar isso do dia para a noite. Não vai ser uma coisa que nós vamos adequar numa primeira reunião, numa segunda reunião. Aqui está falando alguém que tem responsabilidade, que sabe o que é o papel que vai exercer. Mas eu tenho convicção de que nós podemos fazer isso, Luciano. Tem como fazer isso. É possível a gente avançar. E é por isso que nós somos candidatos. É por isso que nós estamos nessa batalha aí, o Herter e todos os nossos candidatos. Obrigado, candidato. Por causa do pouco tempo, não apresentei o Sandro, presidente da Sinergisul, está presente com nós aqui. Participaram membros do DEMEI nos encontros do mês de agosto e da semana de setembro. Foram muitas noites de encontro. Obrigado a todos vocês que aqui estão presentes e alguns que não estão aqui, mas que estiveram presentes para a elaboração dessas questões. Obrigado a todos. Mas o DEMEI tem também uma questão que ficou com eles para fazer sobre a venda da folha. Vou pedir então para que o Sandro se faça presente aqui no microfone para fazer o questionamento sobre a venda da nossa folha. Obrigado, Sandro. Bom dia, candidato Piaia. A gente, como sindicato, foi chamado até o gabinete do prefeito e ele apresentou para nós uma proposta que a Caixa Federal tinha apresentado para ele de 1.800.000 a venda da folha para a Caixa Federal. Isso antecipando até o vencimento, que venceria em torno de novembro, não sei por motivos que ele antecipou, e vendeu a folha por 1.800.000. Nós, como sindicato, pedimos alguma parcela que retornasse como um bônus para o funcionalismo. Ele simplesmente disse para nós que seria usado esse dinheiro para pagamento do 13º em si, complemento da folha. A gente não é ignorante, não é burro, sabe que isso já está em orçamento. E a gente quer saber o seguinte, como já foi vendido também, há 5 anos atrás, a folha por 4,5 milhões por Banrisul, que a gente acha que tudo bem, é um dinheiro que vem, a gente quer saber o que o senhor fará com esse dinheiro, né? Se acontecer na sua gestão, o que o senhor pretende fazer com esse dinheiro? Será que vai compartilhar conosco? Vai usar em uso específico de obras? A gente quer saber o que o senhor vai fazer com esse dinheiro. Bom, para mim é uma novidade essa questão de venda da folha, porque pelo que eu sabia da legislação, o servidor, a partir agora do próximo ano, vai ser livre, no sentido de poder escolher o banco que quer receber o seu salário. Mas se ainda tem instituições oferecendo isso, imagino que o contrato não seja um contrato que obrigue o servidor a receber a partir do momento que a portabilidade exigir. Ele vai obrigar? Não? Não obriga. Bom, se o banco mesmo assim se propõe a fazer esse negócio, acho que é justo a demanda dos servidores, né? Eu confesso que eu conheço o orçamento que está em execução. O orçamento que está em execução, sem esses recursos, já prevê o pagamento do 13º salário, né? Pelo menos deve estar previsto, sim, porque eu examinei, está previsto, né?
a não ser que tenha uma queda de receita muito grande e as despesas se mantenham. Mas até onde eu acompanhei, no mês de junho, esse processo estava equilibrado, não era um problema que se colocava, né? Só se agora as coisas descambaram, digamos assim, né? Que em período eleitoral, às vezes, isso pode acontecer. Então, eu quero dizer para vocês que a gente pode negociar essa questão, sim. Acho que está dentro dessa ideia da valorização. Acho que uma parte disso ser repassada, de fato, como um reconhecimento à colaboração dos funcionários para o êxito da administração pública. Acho que é uma coisa que nós podemos trabalhar concretamente no início das nossas negociações em janeiro, na sala de negociação permanente que a gente quer trabalhar. Eu não vou aqui determinar percentual, porque evidentemente vai ser feito esse novo orçamento, né, a partir de agora, e a gente vai ter que se apropriar dele para o próximo ano e ver de que forma é possível usar esse recurso aí para fazer essa valorização. Mas eu sei que é possível fazer, sim. Obrigado, candidato. Então, a partir desse momento, todo aquele estudo realizado para esses questionamentos, ele está concluído. Pergunto ao candidato Piai se ele ainda tem alguns minutos, se ele pode ou quer abrir o microfone para algum questionamento, se existe algum... Sei que tem um compromisso daqui a pouco, mas... Talvez uma ou duas perguntas rápidas, sim, porque eu tenho... Quando nós combinamos, né, eu tinha um compromisso que começa às 9h, mas o pessoal já deve estar lá me aguardando para essa caminhada. Mas vamos abrir, sim, talvez 2, no máximo 3 perguntas. Então, por favor, se tiver uma pergunta formulada, só comparece, daí diz o nome e faz a pergunta. O setor onde trabalha. Meu nome é Cláudia, eu sou da Secretaria de Saúde, tá? Eu tenho 2 anotações. Os processos de licitação são demorados, não é de hoje que se sabe disso. Se é conhecido tal fato, por que se deixa praticamente acabar os materiais de consumo para começar o processo? Explicando, não é somente remédios que faltam nos postos de saúde. Luva, álcool 70, hipoclorito de sódio e outros materiais essenciais para o funcionamento dos ambulatórios. Como fazer para que isso não aconteça mais, ou pelo menos não com tanta frequência? Mais uma. Existem verbas específicas do Ministério da Saúde para aperfeiçoamento dos profissionais. Basta ser feito o projeto pelo município para receber tais numerários. Algumas categorias não são contempladas por tais cursos. Esses profissionais devem procurar aperfeiçoamento por si, pagando por sua capacitação. Até aí tudo bem. Mas, além de pagar pelo curso, se precisar de algum turno do serviço para o curso, deve pagar essas horas ao município. Se o objetivo é capacitar e aperfeiçoar o funcionário, por que dificultar a vida daquele que busca pelas próprias pernas o seu aperfeiçoamento? Você sabe que essa eu vou até falar de pé, viu, Cláudia? Porque aqui nós temos um exemplo muito elucidativo. Você, que é funcionário, nos trazendo da ineficiência da gestão pública que nós temos em Juí. Quando você fala essa questão das licitações, você sabe por que eles fazem isso. Não é um problema de falta digamos assim, de capacidade para fazer o planejamento. Ora, quem não sabe, ao longo de 12 anos, se não tem a capacidade de ter uma média histórica do que se gasta em cada mês, seja em medicação, seja em outros materiais, ou no mínimo é ineficiente ou é mal intencionado. Tá? E aqui eu quero dizer com absoluta franqueza para ti, eu quero dizer que muitas vezes fazem isso propositadamente. Fazem isso propositadamente. Porque ao fazer isso, e essa demora, e aí o cidadão vai lá e buscar o remédio e o promotor público exige que compre, você tenha a possibilidade de comprar por outros meios determinados pelo Ministério Público. Né? E tu sabe o que isso pode gerar nesse processo, né? Nas compras locais, etc. Então, eu aqui estou falando em meias palavras porque sei que vocês são inteligentes e vocês entendem por quê. Né? Por que você faz isso? Agora, eu vou te devolver a pergunta.
Por que o município de Juí é o único município que não se associa aos 40 municípios do Consórcio Municipal de Saúde Regional que foi constituído para fazer a compra conjunta de medicamentos e fazer ela por pregão eletrônico? Eles fazem de 3 a 4 vezes por ano num planejamento já estabelecido entre eles. Você sabe que esses municípios conseguem reduzir, às vezes até 40% ou 60% o valor inicial dos medicamentos ou de outros materiais necessários para os postos de saúde. Né? Qual é a teimosia que tem aqui em Juí de achar que nós somos autossuficientes, que nós não precisamos, que nós não podemos nos associar para fazer isso? Acho que aqui vocês são inteligentes e sabem por que eles não fazem. Eu não vou entrar mais profundamente. Eu só quero dizer para vocês que nós vamos alterar isso. Nós vamos alterar isso. E alterando isso nós vamos ter economia, porque no dia a dia a gente ouve pessoas dizendo que falta, por exemplo, medicação para hipertensão. O cara que é hipertenso e que tem medicação contínua. Não é uma coisa que acontece esporadicamente. Isso acontece quase que diariamente no nosso município. Aí eu pergunto, mas nós sabemos que tem pessoas que ganham medicação diariamente ou regularmente, né? Assim como acontece com exames e consultas. Então, quando eu digo que nessa área é a área que nós vamos pegar ela para enfrentar, é porque nós vamos fazer isso mesmo e nós vamos fazer diferente. Sobre a outra questão do verbas para aperfeiçoamento. Vou pegar um exemplo dos professores. O Ministério da Educação tem a chamada Escola Aberta, né? Que é um convênio que se faz entre o Ministério da Educação e os municípios para a formação continuada dos professores, né? Panambi e Cruz Alta têm convênios com esses municípios, tem convênio com o Ministério e tem aperfeiçoamento, tem vários cursos de aperfeiçoamento para os professores de forma gratuita para os professores. Por que Juí não tem? O que nós temos de diferente aqui? Juí é autossuficiente, nós somos um gueto que não precisamos fazer isso que os outros fazem? Então, quero dizer que nós vamos fazer isso nesta área e também aproveitar as possibilidades de verbas para o aperfeiçoamento em outras áreas. E particularmente essa história de que profissionais, quando vão fazer isso por conta própria, ter que descontar o seu salário, é uma amostra de que não se valoriza o funcionário público. Claro que isso não pode ser feito, Cláudia, numa decisão individual do funcionário. Agora saiu um curso, eu vou fazer e acabou. É preciso ter o diálogo, é preciso ter a negociação, mas é preciso ter a sensibilidade de quem está do lado de cá, de saber, olha, isso é uma coisa boa, está indo fazer algo que vai voltar e vai agregar qualidade para o serviço público. E nós vamos fazer isso, pode ter certeza que nós vamos fazer, vamos ser parceiros nessa questão. Candidato Piá, sobre o DEMEI, sabendo que a concessão está vencendo 2016 e o DEMEI em si, ele é um grande fornecedor financeiro para a prefeitura. O que o senhor pensa sobre ele? Penso que estão nos deixando um grande pepino, viu? Quero dizer com sinceridade isso. Essa última gestão foi uma gestão, eu arriscaria dizer assim, irresponsável no trato dessa nossa autarquia, que é uma autarquia importante para o nosso município. Primeiro, na forma de planejar a própria questão da subestação. Vocês estão sabendo que a Eletrosul está terminando a sua subestação, né? Eu vi discursos dizendo que nós trabalhamos para trazer a subestação da Eletrosul para Ijuí, etc. Uma conversa para boi dormir, vamos ser bem honestos. A Eletrosul olhou isso de forma técnica e examinou 3 áreas dentro do município de Ijuí. Nenhum município fora de Ijuí. As 3 áreas estavam previstas para cá. E escolheu por critério técnico. Né? Não teve nenhuma interferência de prefeito, de vice, qualquer que seja, para trazer a subestação para cá, para fazer esse investimento. E a nossa subestação do DEMEI, que ajudaria, digamos assim, a melhorar a distribuição de energia na cidade, bom, a notícia que nós tivemos é que, de novo, não conseguimos o financiamento. Ou seja, nós nos enrolamos nas nossas próprias pernas, não fizemos a recuperação das redes que nós precisávamos fazer adequadamente e nós estamos correndo o risco de passar um verão
de novo com falta de energia de qualidade no nosso município. Vamos ter essa situação. Tá? Mas tem outros problemas lá também, tem outros problemas. É que hoje, vocês sabem que para renovar a concessão você tem que estar adequado a um determinado padrão de qualidade, um determinado padrão exigido pela ANEEL. E nós fomos recentemente classificados numa situação de uma das piores concessionárias do país. E isso certamente vai ser um problema. Não é pelos funcionários, porque a gente sabe que lá dentro tiveram muitos problemas de gerência nessa área que impediram que a gente pudesse, de fato, ter um nível, digamos assim, de evolução daquele departamento na forma adequada que devia ser. Talvez aqui está colocado um pepino para nós, que eu falo que vamos assumir no ano que vem, e que vai ser ruim, que vai ter reflexo para nós aqui. Porque certamente para manter a concessão, talvez a gente vai ter que diminuir os tal de 10% que hoje repassam da receita bruta para o caixa da prefeitura. E significa menos receita para o município. Né? Essa é uma discussão, nós vamos ter que fazer. Para manter o DMEI, talvez tenha que se botar isso na mesa para discussão. Eu prefiro pensar isso só depois que assumir, para ver se a gente encontra uma solução mais adequada. Mas é um problema que está colocado para nós, sinceramente, que nós vamos ter que analisar ele de forma muito responsável e sincera para que a gente mantenha ele, se esse for de fato o desejo da comunidade de Juí, como eu sei que é. É que daí não vai ficar registrada. Precisa que venha até aqui, obrigado. Obrigado. Nelson, monitora lá com o pessoal como é que está a saída. Obrigado. Liga para eles lá para saber como é que tá. Vai lá. Meu nome é Paulo, eu trabalho na garagem municipal. E eu queria saber do prefeito, do candidato a prefeito, se ele é eleito, o que o senhor vai fazer e pretende, como, quando resolver o problema da garagem. Já foi construída uma garagem municipal em Juí, e não sei o que fizeram com ela, que diz que está lá, está desativada, né, perto do DMEI. E nós temos ali em precárias condições para, se alguém não sabe, nós não temos nenhum banheiro que preste dentro da garagem. Nós não temos piso para trabalhar, nós não temos nada. Então, pelos funcionários anteriores e outros mais velhos que a gente conversa lá, diz que faz 30 anos que está prometido mudar essa garagem municipal. Foi construído no tempo do Valdirec e abandonaram lá, está lá um campo lá de cavalo, a gente vê cavalo dentro da garagem lá embaixo. Então, eu queria saber do senhor, se o senhor vai resolver esse problema da garagem para o ano que vem, ou no seu mandato, sei lá como, porque se alguém ir lá, se alguém que não conhece a garagem, vai lá, é muito precário. E exige trabalho de nós. E são todos maquinários pesados, o Barela, eu acho que o único mecânico que está aqui conosco hoje, exige trabalho de nós, são mecânicas pesadas, não é carro pequeno que tu pega uma caixinha, um motor lá e bota uma roda de um pneu de um carro, tu pega uma mão e bota ali. Agora pega de um caminhão daqui e bota ali para te ver uma coisa. Então, eu acho que é uma pergunta que eu faço ao senhor, se o senhor vai resolver esse problema da garagem no seu mandato. E eu vou ser absolutamente sincero contigo, Paulo. Eu não sei se vou conseguir resolver aquele problema. Eu tenho que ser honesto com vocês aqui. Por que eu digo isso, Paulo? Porque quando a gente diz que precisa viver um novo ciclo, é exatamente isso. Um novo ciclo porque quando a gente planeja alguma coisa, a gente tem que planejar ela pensando no todo. Foi planejada uma garagem municipal e, segundo as informações que eu tenho, salvo outras questões, ela foi construída num lugar inapropriado para ser uma garagem, para ser utilizada como garagem municipal, por problemas ambientais. Veja, se isso é verdadeiro, qual é que vai ser a solução que nós vamos poder dar para aquela questão? Porque eu não vou poder instalar a garagem lá se tem esse problema concreto. Assim como instalar uma indústria de peixe numa área que não tinha registro da área, também com problemas ambientais. Assim como fizeram inúmeros outros obras e investimentos no município sem ter o planejamento necessário. Então, Paulo, o que eu tenho para te dizer é o seguinte, que nós, tão logo nós vamos assumir, nós vamos ter que esmiuçar essa questão. Se tem como resolver o problema ambiental para transferir a garagem, nós vamos correr atrás disso. Porque hoje a gente tem até ligação com o governo do estado para fazer isso. Se não for, nós vamos ter conjuntamente encontrar uma solução para melhorar o ambiente onde está hoje. Aí vamos ter que fazer
alguma medida vai melhorar. Eu sei dessa precariedade. Sei disso já desde 93, quando eu fui coordenador da agropecuária e que eu tive um breve relacionamento com o setor de máquinas, porque a gente fazia conservação de solo. Na época eu coordenei uma equipe que fazia isso. Então, bom, eu estou falando isso de 93, que eu já conhecia. 93 para 2012 tem um razoável tempo que as coisas continuam igual. Então nós vamos ter que ver isso conjuntamente. Por isso que eu digo, quando a gente pensa o planejamento de uma cidade, nós temos que pensar as questões para soluções definitivas. E não pensar as coisas simplesmente num arrobo, né, para beneficiar A ou B e depois as coisas ficar paradas. Eu gostaria de perguntar se o senhor Herter também quer fazer alguma consideração, fazer o encerramento então, porque estão agora, o candidato precisa se deslocar para a próxima atividade. Se querendo fazer o fechamento, por favor, sinta-se à vontade. Não, 1 minuto só, porque nós temos que realmente ir para lá. Parabenizar vocês, Luciano e Sandro, por essa iniciativa. E quiçá toda a sociedade pudesse fazer isso, gravar, né? Mas a sociedade tem como fazer isso. Nós estamos distribuindo material, né? Eu sei que os outros também distribuem, só que a sociedade tem o hábito de, depois que leu, jogar no lixo ou colocar no lugar que nunca mais lembra onde botou, né? A sociedade teria que fazer como vocês fazem aqui, vocês gravaram, vocês têm o da vez passada, vocês sabem onde foram ludibriados e onde não foram. A sociedade teria que fazer isso, e eu parabenizo vocês por essa atitude, né? E eu tenho desafiado as pessoas quando vão nas casas, guardem o material, guardem, porque depois vocês têm uma ferramenta, inclusive, para nos cobrar. E a gestão ela fica mais eficiente na medida que a sociedade também cobra mais, né? Então, parabéns ao sindicato, parabéns e parabéns a vocês que num sábado de manhã, né, talvez com tantas outras opções, dedicaram esse tempo para estar aqui conosco e nos ouvir. Obrigado a cada um de vocês. Da mesma forma, Luciano, eu quero agradecer ao sindicato pelo convite, agradecer a presença de cada um e de cada uma que estão aqui, já referido pelo Herter, tiveram a disposição de sair cedo de casa, num sábado de manhã, ficar com a família, é bom, né? Eu estou sonhando com isso há bastante tempo, mas daqui a mais uns 20 dias eu vou poder tirar 1 ou 2 dias para fazer isso. Mas dizer que eu queria fazer assim um desafio a vocês. Eu apresentei aqui o meu plano mais específico nessa área do funcionalismo de forma geral. Mas a nossa candidatura apresenta um projeto que é um projeto mais abrangente para a cidade. Nós estamos apresentando aqui um desafio, na verdade. É o desafio de a gente sonhar mais alto. O desafio de a gente pensar a cidade não apenas no seu desenvolvimento do dia a dia. Não apenas para apresentar números, para dizer, ó, eu fiz tantas quadras de asfalto, eu fiz tantos apartamentos, e dizer, olha, a nossa gestão foi uma gestão eficiente. Tá bem, o número é importante, gente. O número é importante, eu não vou dizer que não. Quando você faz habitação, quando você faz quadro de asfalto. Mas o mais importante, na minha opinião, é você fazer as ações do poder público ter resultado concreto em qualidade de vida para as pessoas. Quando você faz o planejamento, tu tem que fazer o planejamento pensando nas pessoas que vivem nessa cidade. Por isso, mesmo quando você faz uma quadra de asfalto, tu tem que fazer ela planejada para que ela tenha possibilidade de resolver problemas de trafegabilidade. Você é da área da segurança do trânsito, sabe disso. Que muitas vezes, optando por asfaltar mais 2 quadras num determinado local, você criaria uma possibilidade de circulação maior. Ou quando você faz habitação, você poderia pensar em fazer ela de tal forma que você tire uma pessoa de uma condição subhumana de habitação, mas coloque ela numa condição em que ela vai ter, de fato, qualidade de vida. Eu quero dizer para vocês que eu fico indignado quando eu vejo, por exemplo, eu passo nos condomínios lá do Tancredo Neves, do Boa Vista, e vou lá e olho o seguinte: constrói aqueles apartamentos vertical, não se pensa em colocar uma pracinha, não se pensa em colocar uma quadra de esporte, não se pensa em botar um equipamento urbano que é necessário para as pessoas terem qualidade de vida. Eu pergunto para vocês, é assim que se administra uma cidade? É com esta visão que nós temos que administrar uma cidade? Eu prefiro fazer menos apartamentos,
mas eu prefiro colocar as pessoas morando em condições dignas lá dentro. Que quando você faz, você resolve o problema para elas de forma definitiva e não de forma paliativa. Ou agora, como estão fazendo aqui no Beco da Pedreira, nós vamos tirar, você é de lá, né? Conhece a situação, nós vamos tirar pessoas que tiveram uma vida que sempre acostumaram a ter liberdade nas suas ações, agora nós vamos botar eles para dentro dos apartamentos. Vocês acham que essas pessoas vão viver com qualidade de vida dentro dos apartamentos? Vocês acham que nós vamos melhorar a qualidade de vida dessas pessoas? Com todo esse investimento que nós vamos fazer? Então, quando eu estou dizendo que é necessário superar um ciclo, eu estou falando dessas coisas. Eu estou falando de nós pensar a cidade para as pessoas viver melhor aqui. E nós temos muitas questões que estão colocadas no nosso programa de governo, que podem ser linkadas com o governo federal, que podem ser linkadas com o governo estadual, e que nós podemos, a partir dessas ações, fazer a nossa cidade melhor para viver. Eu não estou dizendo que Juí não teve coisas feitas em Juí, não tiveram obras, ou que Juí está parado. Eu estou dizendo que Juí, pela sua localização, pelo seu potencial, pela sua gente, pode muito mais do que está sendo feito. Eu acredito nisso, estou preparado e gostaria que vocês me dessem a oportunidade para a gente provar isso junto com vocês a partir de janeiro do ano que vem. Obrigado pela oportunidade e até a próxima oportunidade de conversar. Gente, eu só queria dizer para vocês que a gente está saindo correndo daqui agora.